Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Vitória da Conquista foi uma cidade que foi construída no seu início, pelo ano 1900, para a utilização do transporte de carroça, carro de boi e o próprio cavalo. Isso em 1900. Eu vou falar com você sobre a mobilidade urbana de Vitória da Conquista e a modificação que começa a valer a partir de segunda-feira em Conquista. Mas antes, eu tenho que solicitar a você que se inscreva no nosso canal e que também aperte o sininho da notificação. Porque assim você receberá toda vez que eu fizer um vídeo, você receberá em primeira mão. E isso vai nos ajudar demais a crescer na plataforma do YouTube e ter o canal cada vez mais forte. Enquanto isso, eu vou pesquisando os assuntos necessários e coloco você para raciocinar também comigo. Peço mais uma vez que os comentários, claro, não estou cerceando ninguém o direito de ligar para mim, porque eu estou sempre disponível para os meus ouvintes, né? Mas se comentar no canal é melhor, porque todo mundo vê o comentário e fica bom e eu respondo e tal. Então fica bem mais legal, né? Pois é, eu queria dizer o seguinte: essa cidade de Vitória da Conquista foi construída assim. Na verdade, não houve nenhum tipo de planejamento e nem poderia haver, exatamente porque a mentalidade de 1900, 1920, 1930 não trabalhava a ideia do carro, né? Tanto que quando a primeira frota de automóveis que chegou à Vitória da Conquista, eu acredito que lá pelo ano de 1925, ela teve que só rodou em alguns lugares, quer dizer, você tinha carro, mas não tinha para onde ir, porque as ruas eram extremamente apertadas. Por isso que você sabe que a Conquista tinha Baixa da Égua, era Beco da Tesoura, Beco disso, Beco de Maria Sabina, Magaçapo, era tudo muito apertado. Aí, você não teve nessa cidade ninguém que trabalhasse a engenharia necessária pensando no futuro de Vitória da Conquista. E esse foi um erro grave cometido e que agora nós pagamos esse preço. Eu estou fazendo esse preâmbulo para explicar o seguinte: se você tem condição de planejar a cidade, você não vai ter ruelas. Logo, se a ideia é de futuro de se ter um automóvel, você tem que pensar grande. Padre Benedito, que trabalhou em Vitória da Conquista, conversava muito com a gente. Num período em que eu frequentava muito a Rua dos Andrades, tinha uns amigos lá, Sérgio Magalhães, Valdemar Borba, né? E aí a gente ficava sempre por ali, o pessoal da família Cardoso, Moderato Cardoso, Danilo Urbano e tal. E aí o que a gente conversava lá com o padre? O padre dizia que no futuro os postes seriam de plástico, porque teria tanto carro no mundo que a única maneira de salvar a vida dos motoristas era que o poste fosse de plástico. Não chegamos aí ainda, mas era uma visão que o padre tinha, né? E padre, no tempo que eu era criança, que era rapaz, sabia demais, nunca vi, era quem nos emprestava a inteligência e a cultura. Bom, falando isso, Vitória da Conquista, você pode observar onde era o núcleo de Vitória da Conquista no passado. A Praça da República, que era toda aberta, e aí teve um prefeito maluco, maluco que eu estou dizendo só na ideia, chamado Antonino Pedreira. Esse homem pegou aquela parte onde tem as lojas americanas hoje, onde era o Banco do Brasil antigo, ele pegou e vendeu aquilo ali tudo, aí por isso que tem aquelas construções, mas ali não tinha nada, era tudo aberto. Bom, e aí você observa embaixo que você vai encontrar a Alameda Ramiro Santos, que é um beco, você vai encontrar o Beco da Tesoura,
você vai encontrar a antiga rua Doutor San Juan, daqui a pouco eu falo, um grande médico de Vitória da Conquista, e você vai encontrando as ruas todas apertadas, as ruas que dão acesso ao terminal de ônibus, a 2 de Julho, né? A Rua da Misericórdia, tudo ruazinha apertada, porque ninguém usava carro. Era cavalo, quando muito era um carro de boi. Bom, esse lado de Conquista é o centro histórico. Histórico muito mais pela antiguidade do que por qualquer outra coisa. Não é um centro cultural, porque você quase não encontra nada do que foi construído naquele passado. Então, os grandes barões de Vitória da Conquista, eles moravam nas fazendas e só vinham a Vitória da Conquista no sábado. Não existia a cidade como ela é hoje. E todo lugar onde tem aquinhoado, as coisas são modeladas para atender os ricos. Toda a vida foi assim. Agora, o que a gente tem que parar é com a hipocrisia de não entender isso. Cidade de Conquista, o miolo foi feito para os ricos, não era para os pobres. Os pobres se espremiam em quê? Na periferia. Os senhores pensam que não tinha? Naquele tempo, Jurema era periferia. Pedrinhas, que é o Cruzeiro hoje, que é o Alto Marom, era periferia. Aí você ficava lá para longe e tal, pronto, estava resolvido. Bom, sem mais delongas, eu entro aqui no assunto de que Vitória da Conquista vai experimentar a modernidade, mas gerada pela necessidade, que é um corredor exclusivo para os ônibus. E numa garganta que Vitória da Conquista tem, que é na antiga Rua da Moranga, como eu falei. Então, você vê que eu vou aqui na história. Para os senhores terem ideia, a Rua da Moranga, nos anos 20, 25, se criava cabra ali na rua, na casa de seu Sula. Bom, a Rua da Moranga, na verdade, é a Avenida Siqueira, a Rua Siqueira Campos, em homenagem ao grande tenente da coluna Prestes, Siqueira Campos. Bom, aquele corredor é por onde passa a maioria dos ônibus de Vitória da Conquista. E é fundamental uma intervenção naquilo. Nós temos 2 corredores de ônibus ligando o oeste ao leste e todos 2 passando pelo centro de Conquista. Avenida Vivaldo Mendes, vereador de Vitória da Conquista, e por isso tem lá o nome, também pertencente à família tradicional, e a Siqueira Campos. Nós não temos mais nenhum corredor rápido além desses 2, correto? Daí então, Vitória da Conquista hoje tem o quê? 50 mil carros. Ocorre que, nessa confusão toda, se criou um estacionamento para 61 veículos que param ali. Eu não sei se é 2 ou 2,50, você paga por cada 2 horas. E com isso você estreita a rua para os ônibus, para os carros de passeio e para as vans que transportam pessoas também. Era fundamental uma intervenção. Por quê? Porque esses 880 metros, segundo estudos, acabava sendo feito em 8 minutos. Isso não existe. Uma pessoa andando faz mais. Daí então a Prefeitura de Vitória da Conquista, muito bem orientada, tomou a atitude correta de fazer um corredor de ônibus ali. E ali só vai passar ônibus, não vai passar van. Vai passar ônibus exatamente onde está o local dos estacionamentos. Que muitas vezes o cidadão parava o carro no ponto do ônibus, ainda dificultava isso. E o outro lado da rua vai continuar à disposição das vans, dos outros carros e tal. O que a cidade ganha com isso? A cidade ganha a agilidade e o conforto daqueles que trabalham do lado leste e do lado oeste, porque eles vão saindo do leste para o oeste e voltando pela Vivaldo Mendes.
Então, eu mostrando para os senhores o seguinte, tomei informação na prefeitura de que são 40 ônibus que circulam ali, com 365 viagens por dia e transportando em média 14 mil pessoas. Ora, significativo. É muito mais do que os 65 carros, os 61 carros que ficam ali parados. Eu quero dizer aos senhores que Vitória da Conquista, eu não estou dizendo que foi um erro, mas observe o planejamento que Vitória da Conquista fez no seu plano diretor urbano de Jadiel, de Pedral, né, de Ezen Gusmão, e todo o lado de Vitória da Conquista que tem o maior fluxo de órgãos públicos é exatamente o lado leste. Ora, a partir do momento que você fez o SEMAI, que transporta todo mundo da cidade de Conquista para a Olívia Flores, que você colocou a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, o Shopping Boulevard, enfim, você foi levando para esse lado todo o investimento de Vitória da Conquista. Claro que as pessoas vão utilizar esse espaço com mais rigor, só que você só tem esses dois corredores. Você ainda tem um outro corredor totalmente comprometido, que é a Avenida Presidente Vargas, que necessita, evidentemente, de ter duas pistas e duplicadas, mas não tem. Então, você hoje consegue embolar também na Avenida Presidente Vargas, que eu conheci jogando bola ali. As coisas mudaram, as pessoas colocaram seus comércios ali e atrapalhou também esse aspecto. No caso da Siqueira Campos, há uma reclamação em função dos proprietários de lojas, de estabelecimentos. Isso é geral. Mas, se você tem o seu produto bom na Siqueira Campos, você pode parar na rua paralela. Não a Vivaldo, mas a outra de cima, que me passa o nome agora, não sei se é Dom Climério. Além dali tem outra rua paralela ainda, que infelizmente também não dá para parar, que é a Valdemar Porto. Por quê? Porque a cidade cresceu e você não tem o arruamento necessário. Vitória da Conquista tinha que ter ruas com 14 metros de largura. Oxalá não fosse 16. Por isso que o lado oeste da cidade não sofre com esse problema de engarrafamento, porque ela foi traçada com modernidade. A cabeça do ex-prefeito Gildásio Cairo como empresário e do técnico engenheiro José Pedral Sampaio. Então a cidade do outro lado é arrumada. Quando a lógica seria o quê? Que essas coisas que eu falei de justiça, de shopping, de tudo, tinha que ser do lado oeste. Não fizeram por quê? Porque sempre aquela ideia de privilegiar os mais ricos. E nesse ponto aqui do ônibus, que só tem uma pessoa para falar isso em Conquista, me desculpe, se tiver outra eu vou bater palma, sou eu. O que acontece aí? O proletariado mora em larga escala no oeste e precisa sair do oeste para trabalhar no leste, trabalhar e estudar. Quase todas as faculdades estão aqui, FTC, Juvencio Terra, Santo Agostinho, FAINOR, UESB, Universidade Federal, tudo no mesmo lugar. Tudo precisando de quê? Que o estudante pegue o transporte. Não é verdade? E com isso vai embolar o quê? A Siqueira Campos. Então, alguém vai pagar esse preço. E se o comerciante da Siqueira Campos vai sentir financeiramente, haverá uma maneira de compensar. Haverá uma maneira de compensar. Agora, é bom esclarecer que a Siqueira Campos, ela já não tem esse comércio tão grande assim. Que eu sei, tem uma igreja, né? Tem uma loja ou outra, não tem esse pool de lojas
que venha a ser prejudicado porque a pessoa para ali, né? Então, o que eu acho que acontece na Siqueira Campos? O cidadão para o carro e desce para Otávio Santos, é onde ele trata as clínicas. Então, quem desce ali de carro faz. Quem não puder descer ali, desça na rua anterior, então use o ônibus se ele tiver bom. E é isso que está sendo proposto. Mas Vitória da Conquista não precisa só da Siqueira Campos como corredor exclusivo. Vitória da Conquista precisa de mais. Para você arrumar e para que a pessoa use o transporte público, como o nosso ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, viaja para a França e anda lá de tram, lá chama tram. Não há ninguém na França ou na Alemanha que reclame do ônibus ou do trem. Sabe por quê? Porque se o trem for atrasar 1 minuto, ele avisa. 1 minuto, ele avisa. E você toma a sua informação. Agora, é bem colocado também de que quem tem carro pode sair a hora que quiser para o trabalho, que ele acha que vai dar tempo. Por quê? Porque se ele chegar na Siqueira Campos e estiver embolado, ele dá um jeito e chega. Mas o peão que sai para chegar na casa daquela madame que precisa estar 8 horas no trabalho dela e não aceita de jeito nenhum que a sua secretária do lar chegue um pouquinho atrasada, principalmente agora que, com todo respeito, aqui tem um cidadão que diz que eu faço proselitismo, mas eu falo a verdade, que o presidente Lula emancipou porque era escrava, né? Ela não vai gostar, porque o que acontecia no passado, meus amigos? Já falei isso em outros áudios. A secretária do lar, chamada empregada doméstica do passado, dormia na casa, mas não era bondade do patrão, não. Era para ela trabalhar até 10 horas da noite e acordar às 6, 5 para poder fazer o café para ele. E você sabe onde é que ela dormia? Num negócio chamado dependência de empregada. E tinha lá uma tábua de passar ferro, 2 grades de cerveja, uma de refrigerante, uma bicicleta do menino e de vez em quando um cachorro. Eu quero que alguém diga aí para mim que eu estou mentindo. É por isso que um grande compositor do Brasil me disse anteontem, parece uma lâmina, né? Mas é verdade, você não vai poder dizer nada. Então, toda mudança gera isso. Confusão, apreensão, né? Mas um outro grande jornalista que Vitória da Conquista teve, chamado Paulo Brandão, editor do jornal O Povão, ele fez um slogan que de vez em quando eu uso. Só cresce quem renova. E Vitória da Conquista precisa continuar crescendo e naturalmente precisa se renovar. Tem outras coisas sobre transporte coletivo? Em outra oportunidade eu conto porque, para que você não reclame, olha que eu reduzi o áudio em 11 minutos. Bom dia.